Iniciando então com a introdução do trabalho. Bom, considerando que a avicultura no Brasil consiste basicamente em produção de frangos de corte e aves de postura, e que ambos sistemas são caracterizados pela produção intensiva, os animais podem facilmente estar submetidos a um manejo que não oferta bem-estar. E isso, aliado ao fato de que o mercado consumidor está cada vez mais preocupado com a procedência e qualidade de vida dos animais, exige que a avicultura no Brasil constantemente se qualifique, de modo que a promoção do bem-estar é utilizada tanto como forma de alcançar maiores resultados na produção quanto na qualidade de vida dos animais. E para reunir os fatores que promovem o bem-estar de aves, serão abordadas as características de manejo de produção, padronizadas de acordo com a liberdade dos animais. E quando se fala em bem-estar animal, o princípio das 5 liberdades é primordial. Seguindo esse princípio, deve-se garantir que os animais estejam livres de fome e sede, livres de dor e sofrimento, livres de desconforto, livres de medo e estresse e livres para expressar seu comportamento natural. Então, o desenvolvimento desse trabalho baseia-se na oferta do bem-estar para aves sobre o contexto principalmente das cadeias produtivas de corte e postura. Haja visto que a avicultura no país se resume a esses tipos de manejo, de forma que serão abordados os tipos de sistemas de produção e características de criação, desde a granja ao abate, reunindo os fatores essenciais para a promoção do bem-estar. Além disso, devido à grande aquisição e procura por aves ornamentais, fatores de bem-estar no tratamento desses animais também serão abordados. Adiante, nós temos os objetivos do trabalho, que se baseiam no manejo e bem-estar das aves. Como objetivo geral, nós temos reunir os fatores que promovem a qualidade de vida das aves na cadeia produtiva e ornamentais. E com objetivos específicos, agregar aspectos qualitativos dos sistemas de produção de aves, relacionar as medidas e recomendações do bem-estar animal na produção de frangos de corte e aves de postura, e associar o manejo de aves ornamentais diante de seu bem-estar. Começando então com os frangos de corte e sistemas de criação. A avicultura de corte está constantemente investindo em tecnologias para ofertar um produto de excelência. E, devido à crescente preocupação dos consumidores com o bem-estar dos animais, os sistemas de produção devem se atentar principalmente a questões de ambiência, isso é, conforto térmico, qualidade de ar e umidade apropriada. Esses fatores devem ser rigorosamente atendidos. Entre os sistemas de produção mais utilizados, o dark house, o convencional, o freehand e o orgânico são bem comuns. E o que os distingue são as tecnologias usadas para a ambiência. No sistema de produção dark house, por exemplo, que é um dos mais tecnológicos em questão de ambiência, as aves permanecem confinadas em um galpão totalmente fechado. Como vocês podem observar nessa imagem aqui no canto inferior esquerdo, é um ambiente totalmente fechado, climatizado e independente de condições ambientais externas, o que favorece um controle térmico maior, consequentemente a homeostase das aves. Já o sistema convencional, em relação aos totalmente automatizados, como é o caso do Dark House, demanda pouca tecnologia. Em questões de ambiência, o uso de ventiladores é comum. E como vocês podem ver, pode ter sim influências ambientais externas. Por isso, o controle sobre as condições térmicas das aves é menor. Uma comparação entre esses sistemas mostra que, quanto mais tecnologia usada em questões de ambiência, maiores serão os parâmetros de bem-estar ofertados. Os estudos relacionados ao comportamento e à organização social das aves iniciaram quando foi apresentada a hierarquia social ou a ordem de bicadas, fundamentada na relação entre fêmeas dominantes e submissas. Já os machos possuem sua própria conduta de hierarquia, baseada na agressividade. Então, eles não adotam essa regra de bicar fêmeas. Sendo assim, as fêmeas organizam sua ordem social da seguinte maneira. As fêmeas de classe alta, que são aves que bicam todas as outras. De classe média, que são aquelas aves que somente são bicadas pelas aves de classe alta. E a de classe baixa, que são aquelas bicadas tanto pelas aves de classe alta como as de classe média. Uma vez constituída essa estrutura social, ela é sustentada por meio de ameaças das aves dominantes e de submissão pelas aves dominadas, dificilmente acontecendo lutas e disputas. Dentre os diversos comportamentos das aves estão a proteção das penas, ciscar, espojar, banhar, empoleirar, entre outros.
É necessário mencionar que, devido aos aspectos, a conduta das aves confinadas vem sendo alterada, especialmente o uso das glândulas de urupígio, devido a não apresentarem as funções de lubrificação das penas, já que, de modo prático, elas não são mais usadas. Além de que as penas possuem cada vez mais a tendência de atrofiar, caso o animal não sofra nenhuma mudança de alojamento ou ambiente. Falando do bem-estar das aves na granja, as características de qualidade das mercadorias agropecuárias vêm cada vez mais se direcionando às concepções de boas práticas de produção e à conformidade de bem-estar animal e do trabalhador. Devido à avicultura brasileira ser um setor de alta tecnificação, a produção e criação de frangos de perus é mediada conforme os conceitos de bem-estar, higiene e segurança animal, se baseando nas 5 liberdades e em obediência ao meio ambiente. Essas noções estruturam um bom manejo e ética na produção. Dessa forma, as aves são preparadas e processadas em requisitos apropriados de conforto, em respeito à sua fisiologia, etologia e saúde, sem serem expostas a condições de estresse desnecessários, efetuando assim um sucesso na produção de carne de qualidade e outros produtos avícolas derivados. Em relação às instalações e equipamentos, os aviários devem ser projetados de modo a proporcionar conforto para as aves, seja de ponto de vista físico ou psicológico. As aves devem ter condições de expressar seus comportamentos naturais, de modo a evitar situações de estresse. Isso envolve o enriquecimento do ambiente. As aves não podem entrar em contato com substâncias tóxicas e as instalações elétricas precisam ser seguras e protegidas para evitar riscos de choques. Os aviários devem proporcionar às aves espaço para que tenham liberdade de movimento suficiente, de modo que todas consigam se manter em pé normalmente, se virar e esticar as asas sem problema. O cálculo de número de aves que pode ser alojado no ambiente leva em consideração o peso. As normas determinam que não haja mais de 30 kg por metro quadrado. Falando sobre pisos e camas, as normas de bem-estar animal determinam que os pisos de concreto, mais fáceis de limpar, são melhores do que os pisos de chão batido. É proibido o alojamento dessas aves em gaiolas ou instalações cujo piso seja feito de arame ou ripas. Os produtores devem prestar atenção à qualidade das camas. Elas podem ser enriquecidas com grãos e palhas curtas ou material comestível que estimula esse animal a ciscar e bicar, prevenindo o crescimento excessivo de bicos e unhas. É fundamental que o material da cama seja limpo, seco, à prova de pó e absorvente, e que seja substituído sempre que estiver úmido ou contaminado, pois a umidade e a sujeira podem causar queimaduras nos joelhos e nas patas das aves. E essas lesões elas causam dor, abrem ferimentos, que servem como porta de entrada para infecções e dificultam a movimentação dessas aves. A iluminação dos aviários tem um peso importante na qualidade de vida das aves. Luz em excesso impede que elas durmam adequadamente, causando cansaço e estresse. Por isso, as normas prescrevem que a cada 24 horas os frangos precisam ter no mínimo 8 horas de luz, sendo artificial ou natural, e no mínimo 6 horas de escuridão. Em relação à temperatura, as aves precisam que sua temperatura corporal esteja em torno de 41 graus. Um aumento de 4 ou 5 graus na temperatura corporal pode causar a morte dessas aves. Por isso é fundamental que o controle térmico seja adequado. As instalações devem minimizar os riscos de superaquecimento. As normas para alimentação determinam que as aves de corte devem ter alimentos disponíveis numa quantidade adequada, satisfazendo suas necessidades nutricionais. Mas é importante que a dieta seja controlada, para evitar que as aves ganhem peso demais. Isso pode causar problemas na locomoção e anomalias nas pernas. A ração não pode conter proteína derivada de mamíferos e aves, com exceção de ovos. Também é proibido acrescentar antibióticos na ração para acelerar o crescimento. Os comedouros eles têm que permanecer limpos, secos e bem conservados, em número suficiente para que as aves não briguem entre si pelo acesso do alimento. A água deve ser potável, limpa e fresca o tempo todo. Esses equipamentos precisam estar na altura adequada para o tamanho e idade das aves. É importante garantir também que a água não vaze para as camas, para elas não ficarem molhadas. Em relação ao bem-estar das aves no abate,
É dever de toda empresa ter funcionários treinados para realizar as atividades de apanha, transporte e o manejo pré-abate das aves no frigorífico, assegurando o bem-estar desses animais em todo o processo. Os procedimentos devem ser realizados garantindo conforto, promovendo um abate menos prejudicial. A primeira etapa do abate é a apanha. E antes de iniciar o processo de condução para os frigoríficos, as aves precisam receber água até o instante de se realizar o carregamento. A alimentação não deve ser suspensa por mais de 12 horas antes do abate. Tem de haver atenção redobrada na análise das aves que expõem alterações sanitárias, como fraturas ou lesões. Essas não devem ser transportadas e logo é sugerido o sacrifício para as aves que não tenham mais de 3 quilos. É contra o protocolo de bem-estar que essas aves sejam apanhadas pelos pés, as asas ou o pescoço, pela possibilidade de provocar lesões e sofrimento animal. Durante a apanha, os degradados devem ser distribuídos de forma que subdivida os lotes para facilitar a contenção das aves e diminuir a atividade durante a apanha, além de levar em conta que as aves necessitam de espaço suficiente na caixa para que consigam deitar sem causar amontoamento de uma ave sobre a outra. Na fase de transportação, os veículos precisam estar previamente higienizados e com suas manutenções atualizadas, evitando assim os riscos de quebra de caminhão ou atrasos que ponham em risco o bem-estar das aves. O automóvel deve ter proteção superior na carga, como uma grade ou lona ou tela, a fim de evitar que as aves escapem dos caixotes enquanto está ocorrendo a transportação da granja para o frigorífico. Na fase de pendura, é indicada a captura e a pendura das aves soltas na plataforma em intervalos máximos de 1 hora. O espaço deve possuir iluminação reduzida. É proposto que o tempo entre a pendura e o atordoamento seja o menor possível e não maior que 2 minutos para frangos e 3 minutos para perus. Aves que se deparam com um peso muito menor da média do lote não devem ser penduradas nos ganchos. As medidas de insensibilização devem induzir a ave em consciência imediata, mantendo-se assim até a morte. O método consiste na utilização de choque elétrico a fim da paralisação passageira da mobilidade da ave, consentindo assim uma boa sangria. De acordo com o protocolo de bem-estar das aves, a duração da insensibilização depende da quantidade e da frequência da corrente elétrica, tempo em que as aves permanecem imersas na água, na velocidade da linha, do comprimento da cuba, da resistência do meio e da profundidade da imersão dessas aves. A imersão rasa precisa de uma voltagem maior do que da profunda, já que se perde muita corrente. Há indicações de que as aves sejam imersas até a base da asa, de forma que a cabeça seja próxima ao elétrodo na base da cuba. Se determina que seja colocado na linha um spray ou um borrifador com água direcionada à área de contato, quer dizer, o gancho ou o pé, antes da entrada na cuba da insensibilização. Precisa estar atento a sinais de eficiência da insensibilização, como o pescoço frouxo, asas junto ao corpo, olhos abertos e ausência de reflexo corneal. E a última fase, a fase da sangria, ela deve ser realizada imediatamente após a sensibilização. O tempo dela dura de, no mínimo, 2 minutos a fim de garantir o máximo de expulsão de sangue. A alternativa manual e automática. Nos casos em que se utiliza a sangria automática, deve haver uma pessoa encarregada pelo repasse manual quando a ave não for bem sangrada pelo equipamento. A eficiência da sangria deve ser monitorada na entrada do tanque de escaldagem, não se admitindo nenhuma ave consciente. Vou falar sobre as aves poedeiras quanto ao sistema de produção e o bem-estar. A demanda pelos ovos garante o 5º lugar no ranking das proteínas mais consumidas do mundo e, devido a isso, há necessidade de suprir a exigência do mercado consumidor, levando a programas que garantem tanto o elevado padrão de produção quanto a qualidade dos ovos. Isso torna o sistema intensivo predominante, com o uso de gaiolas ou galpões fechados. Entretanto, nos últimos anos foi colocada em pauta a preocupação com o bem-estar dos animais, vinculada à exigência por mudanças na avicultura mundial. Nesse sentido, devem ser consideradas a aplicação das boas práticas de produção, preservação do meio ambiente, bem-estar animal e dos trabalhadores envolvidos no processo.
Bom, visando a criação da garantia de boas práticas, a União Brasileira de Avicultura criou um documento norteador para os produtores intensivos do Brasil, o Protocolo de Boas Práticas de Produção de Ovos. Esse protocolo não é obrigatório e tem como objetivo induzir a reflexão quanto à avicultura de postura no Brasil. O protocolo deve ser aplicado na cadeia produtiva de ovos, sendo uma ferramenta para a garantia do padrão de qualidade, tanto no mercado quanto na qualidade de vida das aves. Objetivando a qualidade, são feitos os usos de alguns indicadores, como a unidade de produção, que objetiva a correta administração da terra, construções, instalações, para que haja uma produção segura de alimentos e proteção do meio ambiente. Edificações. O aviário para as aves deve seguir a legislação vigente, sendo que os núcleos de produção devem ser isolados, impedindo o acesso de outros animais e pessoas não permitidas para o controle de pragas, com apenas uma entrada para aves, pessoas, equipamentos, insumos e uma saída para eliminação de resíduos. A aquisição e alojamento das pitainhas. As aves devem ser adquiridas já vacinadas, provenientes de incubatórios registrados e monitorados. Sobre a ambiência. O manejo das condições ambientais dentro do aviário deve objetivar o bem-estar tanto das aves quanto do trabalhador. Então, deve-se levar em consideração a temperatura e o nível de ventilação, que devem ser medidos e registrados diariamente. A iluminação e a debicagem. O programa de iluminação deve ser registrado e deve ser uniforme em todo o aviário. A debicagem deve ser realizada por profissionais treinados e com equipamentos devidamente ajustados. E caso haja alguma alteração no consumo de água e de ração, é recomendável um plano de ação corretiva, com a aplicação de eritrólitos e vitaminas 2 dias depois da debicagem, facilitando a cicatrização do bico e diminuindo o estresse das aves. Alimentação e água. O espaço destinado para alimentação no aviário deve ser suficiente para permitir o acesso das aves ao alimento sem induzir a competitividade, com livre acesso aos bebedouros, permitindo um fluxo e volume adequado a qualquer momento. A ração fornecida às aves não deve conter contaminantes acima dos níveis permitidos pela legislação vigente, sendo que devem ser registradas qualquer alteração nas características físicas da ração. Quanto aos medicamentos e à biosseguridade, os medicamentos devem ser aplicados somente mediante a prescrição veterinária com registro da administração dos medicamentos. E quanto à biosseguridade, caso haja mortalidade acima do normal, devem ser investigadas as causas e posterior implementação de um plano de ação. Na ocorrência da mortalidade acima de 10%, um médico veterinário deve ser contactado. Como ressaltado anteriormente, a maior parte dos ovos comercializados advém do sistema de produção intensivo, que tem como oferta uma alta produtividade. Porém, é bastante questionado quanto ao bem-estar das aves. Então, consequentemente, novos modelos de sistema vêm sendo propostos com o objetivo da garantia de uma melhor condição de vida para as aves de produção. O primeiro é o sistema cage-free. As aves são criadas soltas, sem acesso ao pasto, limitadas somente ao interior dos galpões. Nesse sistema, devido à densidade, pode haver risco de canibalismo e a dieta deve ser balanceada em concordância com a idade, fase de reprodução e linhagem das aves, com a proibição de aditivos na ração. O uso da vacina nessa criação é permitido e os antibióticos têm sua administração somente mediante a doenças. O sistema caipira. Para a criação desse método, todos os critérios citados no sistema anterior devem ser cumpridos, além dos determinados pela ABNT. Ou seja, a densidade dos galpões para esse tipo de criação não deve ser superior a 7 aves a cada metro quadrado. Há também a oportunidade das aves de se exercitarem ao ar livre, apesar da nidificação e alimentação serem realizadas dentro dos galpões. A área externa deve conter bastante vegetação e as áreas cobertas
são para a proteção das aves contra possíveis predadores. Por legislação, a alimentação deve ser toda de origem vegetal e livre de óleos vegetais reciclados e de corantes sintéticos. No sistema Free Range, todas as exigências são aplicadas quanto relacionadas ao cage free. Porém, as aves ficam soltas no galpão e devem ter acesso a uma área externa, se o clima permitir, por pelo menos 6 horas diárias. Quanto à alimentação, as aves se alimentam de nutrientes de pasto dotados de altas quantidades de pigmentos naturais, os carotenoides, que dão a intensidade na cor das gemas, o que agrada bastante o consumidor. E quanto ao sistema orgânico, o que difere dos ovos do sistema caipira é a alimentação. A legislação permite que o produtor coloque até 20% de produtos convencionais na formulação da ração, não podendo ser transgênicos e com necessária autorização do órgão certificador. Não é permitido o uso de promotores de crescimento, como probióticos e prebióticos, e antibióticos também não são permitidos para uma garantia de ausência de resíduos químicos. E também não são permitidos procedimentos como a debicagem. E sobre o bem-estar das aves poedeiras, é importante ressaltar que as aves são animais homeotérmicos, ou seja, a temperatura de seus órgãos vitais devem se manter constante, para que não haja alteração em suas funções metabólicas normais. Essa faixa é determinada de zona de conforto térmico e oscila a partir da segunda semana de vida, entre 15 e 25 graus. Nessas zonas, o corpo se mantém homeotérmico, com esforço mínimo e sem a existência de sensação de frio ou de calor. Quando eles se encontram em temperatura ambiente, ou seja, abaixo da zona de conforto térmico, o crescimento das aves torna-se lento e a eficiência da conversão alimentar é reduzida, além do aumento de predisposição de doenças e, consequentemente, maior mortalidade. Nas temperaturas acima da zona de conforto térmico, há a redução de ingestão de alimentos, resultando no decréscimo do desempenho produtivo e na resistência do organismo. O tipo de estresse que é mais comum nos sistemas de produção das aves poedeiras é o estresse calórico. E as aves demonstram que estão sob esse estresse calórico através do seu comportamento. Devido a isso, elas abrem o bico e aceleram a taxa respiratória para aumentar a perda de calor por evaporação. Esse aumento da taxa respiratória não é totalmente favorável, pois acrescenta calorias no sistema da ave que também possuem a necessidade de dissipação. Com isso, há uma necessidade de beber água. Essa necessidade é aumentada na busca da dissipação por calor por condução e também pela reposição da água que foi evaporada. Esse consumo de água leva ao desequilíbrio do metabolismo mineral. Outro sinal de estresse, além da abertura do bico, é a abertura das asas em uma tentativa de aumentar a superfície corporal, que vai ser sujeita à perda de calor por convecção. A preferência por cães e gatos no mundo ainda é explícita. Entretanto, a procura por aves domésticas nos últimos anos entre os animais considerados exóticos vem crescendo. Isso acontece porque, para muitos tutores, eles são vistos como uma alternativa perfeita para quem deseja uma companhia, mas não abre mão de um animal independente. Além disso, são super populares por sua alegria, beleza, cores, inteligência, longevidade e sociabilidade. Mas, infelizmente, a informação não acompanhou essa popularização, e é por isso que existem bastantes erros de manejo entre as mais variadas espécies, causando danos assim à saúde do animal, sendo esses erros principalmente nutricional e ambiental. Uma boa nutrição é a base de tudo, mas para muitos donos desinformados isso é ignorado. Erroneamente, se acredita que a alimentação da ave é exclusivamente baseada em mix de grãos e sementes, o que é equivocado, já que não há valor nutricional nessa alimentação. A disponibilidade de rações próprias também não é comum, o que leva tutores a oferecerem rações de frango de corte ou até mesmo de cães e gatos. Além disso, também há o antropofumismo, um grande problema para a saúde do animal, porque comidas humanas caseiras apenas atrapalham o funcionamento adequado do seu organismo.
Devido a essa péssima nutrição, problemas de saúde vão surgir, e uma das principais é a aterosclerose, uma alteração de caráter crônico devido à diminuição do lúmen das artérias por conta das placas de gordura e por inflamação das paredes arterial. Também a hipovitaminose A, que leva o animal a um estado de imunodepressão pela falta dessa vitamina, ocasionando problemas reprodutivos e dermatológicos, sendo a pododermatite a mais comum, acometendo dedos, unhas e bico. E por fim a obesidade, acarretando problemas como empinamento deficiente, dispneia, crescimento exacerbado do bico e unhas, anorexia e por fim o óbito. Erros de manejo ambiental. Aves domésticas são naturalmente exigentes quanto ao seu território, e algumas espécies são muito territorialistas. A falta de um espaço adequado, voo livre não supervisionado ou de uma gaiola apropriada expõe o animal a um perigo de intoxicações, trauma e até ingestão de corpos estranhos. As principais consequências clínicas de um ambiente não apropriado são as intoxicações por metais como níquel, chumbo e zinco, não coincidentemente metais presentes em gaiolas e comedouros. Também há a chance de ocorrer por fumaças tóxicas como cigarro e teflon e outros. Quando não há espaço só do animal, ele está sujeito a quedas, pisoteamentos e até ataques de outros animais. Além disso, o estresse vai aparecer em forma de automutilação, com arrancamento de penas, pele e até músculos, agressividade fora do normal, postura de defesa com penas do pescoço arrepiado e cauda aberta, além de demonstração de nervosismo. Ataque a outras aves vai acontecer com arrancamento de penas alheias e até ataques a filhotes. Barulhos excessivos e emagrecimentos são recorrência disso. Enganado está quem pensa que enriquecimento ambiental só acontece em zoológico. Todos os animais estão sujeitos ao estresse devido à rotina, e por isso tédio, solidão e mudanças bruscas são gatilhos para essas situações. Diversificar o ambiente é uma das maneiras de respeitar e proporcionar o bem-estar aos animais de estimação. A principal dúvida é como fazer da maneira certa. Além de brinquedos para destruir o bico, trepar e puzzles para manipulação, deve-se proporcionar um abrigo para quando ele quiser se esconder ou não ser importunado, podendo ser na gaiola ou não. Também há a bandeja da alimentação, em que o princípio é misturar brinquedos com alimentos para estímulo alimentar. E por fim a música, já que a vocalização é algo natural das aves e elas são extremamente ritmadas. Utilizar a música para relaxar é inteligente e eficiente. Além disso tudo, o tutor deve se atentar às necessidades específicas de cada espécie. Algumas são individualistas, outras precisam ser criadas com companhia. Elas necessitam de socialização, caso contrário será um animal deprimido e extremamente dependente do tutor. O lado negativo dessa busca crescente é o tráfico, principalmente no Brasil, por abrigar uma diversidade de espécies belíssimas. Além da extinção, ele causa mais problemas como prejuízo à saúde pública pelo aumento das zoonoses, problemas ambientais, já que os jardineiros naturais sumiram, a floresta vai tender a diminuir, e econômico pelos gastos com a manutenção e realocação dos animais resgatados. Também o prejuízo à saúde dos animais é terrível, desde a captura ao transporte, sendo que muitos não são capazes de sobreviver. Após a conclusão do trabalho, conseguimos perceber que garantir a qualidade de vida aos animais, sendo eles na indústria ou em casa, é fundamental para garantir melhores desempenhos no mercado. Também notamos que a falta de informação é grave e devemos encontrar um meio para promover as boas práticas de manejo. E por fim, que independente do papel empregado, todas as aves merecem respeito e dignidade. Relativizar seus sentimentos e dores é desrespeitoso ao meio ambiente e à conduta de bem-estar animal empregada no meio acadêmico e industrial. Obrigada pela atenção.